Olá, eu sou a Gabriela do canal Livro dos Bichos e hoje eu tô aqui para fazer a resenha do livro Rangers, Ordem dos Arqueiros, Ruínas de Gorn. Esse é o livro 1 de uma série de 12 livros. O 12º livro eu acho que ainda não lançou, não tá disponível no Brasil, mas ele foi lançado no final de 2013 e início de 2014. É uma série do autor australiano John Flanagan. Quando o filho dele tinha 12 anos, ele fez esse livro para incentivar a leitura nele e também para mostrar que os heróis eles não precisam ser fortes, grandes e altos, porque o filho dele era o mais baixinho e o menos forte da sala de aula. No início eram contos e depois foram transformados realmente numa história. O gênero é fantasia épica. Eu vou deixar o link de um vídeo que explica mais ou menos vários tipos de gêneros literários para quem quiser ver. E é um livro, todos os livros da série possuem letras grandes, os capítulos não são muito extensos e não tem muitos capítulos. Esse livro tem 239 páginas e 32 capítulos. É um livro juvenil, né? Tem gente que acha que é um livro para criança, mas ele está classificado como infanto-juvenil juvenil. Geralmente ele está classificado como juvenil. E tem muita gente adulta que lê e que gosta bastante dessa série. É um dos livros mais vendidos do New York Times e eles estavam pensando em fazer um filme. Tem boatos dizendo que ainda não fizeram por causa da falta de verba e que agora eles têm verba, mas que falta o elenco do filme, mas que eles querem começar a gravar agora em 2014. Esse do elenco, que não tem o elenco e que eles querem começar a gravar em 2014, é realmente verdade. No site, o próprio autor coloca que é realmente isso que eles querem. E vamos começar a fazer a resenha. A história se passa no reino de Araluen, no castelo de Redmond. Eu acho que é no ano de 642. No primeiro livro não cita o ano. No livro 2, que é o seguinte, fala que é no ano de 643. No 2, no 3 e no 4. E como esse livro é mais ou menos um ano antes do segundo, então eu imagino que seja no ano de 642. O Will, ele é o personagem principal, ele tem 15 anos nesse livro e ninguém sabe muito sobre o passado dele. Nem sequer o sobrenome dele, ele mesmo ou outras pessoas sabem. A única coisa que se sabe e que o Will sabe é que o pai dele morreu lutando numa guerra histórica, uma guerra muito importante do passado, que há 15 anos atrás, quando ele nasceu, e que a mãe dele morreu também. Ele cresceu como protegido no castelo de Redmond. E protegidos são basicamente crianças órfãs do reino que são criadas no castelo. Quando eles completam 15 anos, os protegidos têm o direito de escolher que tipo de aprendiz eles querem ser. E o Will queria muito ser aprendiz de guerra por causa do pai dele, que lutou numa guerra, morreu numa guerra. E infelizmente ele não consegue, exatamente por ele ser baixinho e por ele não ter o porte que eles consideravam adequado para a escola de guerra. E todos os amigos dele, que são protegidos, conseguem entrar na escola que eles desejavam. No final, ele acaba virando um aprendiz de arqueiro. O mestre dele é o mestre Halt, que ele quase nunca sorri, ele é meio fechado e faz muito tempo que ele não tinha um aprendiz. E o Will fica meio assim no início. Ele acaba virando aprendiz de arqueiro exatamente porque nenhuma das outras escolas aceitou ele como aprendiz. As pessoas são meio supersticiosas com os arqueiros, exatamente por isso que o Will não gostou muito no início de ter sido aprendiz de arqueiro. Elas acham que pelos arqueiros se moverem sem serem vistos, na maioria das vezes, eles praticam algum tipo de feitiçaria ou são seres místicos. E na verdade não tem nada a ver. É uma habilidade que eles possuem. O Will, ele acaba gostando muito de ser aprendiz de arqueiro. Inclusive no final vai mostrar bem isso. E ele acaba gostando de ser aprendiz do Halt. Inclusive o Halt acaba gostando de ter o Will como aprendiz, apesar de não demonstrar isso. E eles vão para uma reunião dos arqueiros um dia e encontram com o ex-aprendiz do Halt, que é o Gillan, e eles acabam descobrindo que uma possível guerra está a caminho
por causa que foram vistos Calcaras pelo reino. Os Calcaras, eles são basicamente monstros comandados pelo Morgarath, que vocês vão saber quem é durante a história. E eles têm é possível que eles invadam o reino. Então é por isso que eles vão atrás para tentar matar os Calcaras. E aí vocês vão descobrir o que vai acontecer, se eles vão realmente conseguir matar ou não, e muitas outras coisas aí. É uma leitura fácil, é uma leitura que eu gostei bastante, e ela te prende do início ao fim, ela não cansa em momento algum, principalmente no fim. O fim você não consegue parar de ler. Na maioria dos livros é assim, quando vai chegando no fim, você não consegue parar de ler, dos livros dessa série. É um livro muito bom, a série inteira é muito boa. Para quem gosta de livros de aventura e para quem está começando a ler, a gostar de ler, eu indico bastante. Lógico que se você está começando a gostar de ler e não gosta de livro de aventura, não é um livro para você, porque para você incentivar a leitura, você tem que ler um livro que você goste. Mas é um livro que eu acho que dificilmente alguém não vai gostar. Livros que eu mais gostei de ler, o John Flanagan, ele tem uma ótima escrita e prende muito a atenção, é uma leitura fascinante. Quanto a pontos negativos, eu não achei nada que eu pudesse criticar, assim, que atrapalhou na leitura ou que eu não gostei, algo do tipo. Eu achei que não tem nada pra mim criticar. Lógico que vai ter alguém que não vai gostar de alguma coisa, cada um tem a sua opinião e tal, mas eu em particular não achei nada que eu não gostasse. É um livro, a única coisa é que é um livro que não é tão barato, mas na internet você consegue achar algumas promoções que deixam o livro um pouquinho mais em conta. A editora Fundamento estava com uma promoção que no site dela, que todos os livros, acho que menos os 3 últimos, estavam com 30% de desconto e o primeiro livro estava com 34% de desconto. Melhora bastante o preço e é um livro que, pelo menos na minha cidade, não é muito fácil de achar em sebos. O único sebo que eu achei foi em um sebo só, que eu achei, e só tinha um exemplar no livro 1. Então eu acho que é um livro que qualquer pessoa que lê vai gostar e vai se apaixonar pela série. É um livro que tem gente que falou que o autor não aproveitou muito bem os personagens do início, que são os amigos do Will, mas isso não atrapalhou de modo algum. Eles não são muito mostrados no início do livro também, e só o Horace, que em paralelo à história do Will, vai mostrar um pouquinho da história dele. Ele entrou para a escola de guerra, ele conseguiu entrar, e ele não era meu amigo, porque ele fazia muita brincadeira sem graça com o Will, ele tirava muito sarro dele e tal, mas ele vai ser bem aproveitado em todos os livros e vai ter alguns outros amigos dele que também vão ser bem aproveitados aí nos outros livros da série. Mas isso não atrapalhou, e uma coisa que eu percebi é que o autor ele dá muitos detalhes. Eu não tenho preferência em relação ao autor ter que dar muitos detalhes durante o livro ou não, mas eu gosto quando ele dá bastante detalhes do personagem, tanto fisicamente como a personalidade dele, e também gosto quando ele descreve bastante o ambiente. Porque o personagem eu gosto de imaginar ele claramente, de conseguir imaginar ele, tanto a personalidade dele quanto ele fisicamente, e gosto também de imaginar o ambiente. A leitura do John Flanagan, em todos os livros, qualquer ambiente que ele descrever, eu pelo menos consegui me imaginar dentro do ambiente. Eu consigo me imaginar dentro da história a partir do que ele vai descrevendo. Então eu gostei muito por causa disso. Esse livro, eu gostava bastante de ler, mas ele também me ajudou muito a gostar ainda mais. Antes, por exemplo, eu ia na livraria e eu começava a olhar os livros, aí eu ficava olhando mais as capas, os títulos. E agora, por exemplo, quando eu vou numa livraria, eu começo a olhar, aí eu começo a pensar assim, o que será que fala nessa história? Será que essa história é legal? Às vezes eu leio a parte de trás do livro e às vezes eu até penso assim, que futuramente eu compro o livro para ver do que se trata a história. Quem sabe eu gosto, venho aqui trazer resenha e tal. E junto com esse livro,
Outra coisa que me incentivou foi o canal do Bruno Miranda, o canal Minha Estante, que ele é muito engraçado e ele faz resenhas muito boas. Então, quem quiser dar umas risadas e quem quiser também ver algumas resenhas muito legais, visita lá o canal dele. Ele tem também o canal Mais Bubarim e Bubarim, que são canais para... Os dois canais são coisas separadas de livros, são coisas mais assim, temas mais comuns, que ele dá uma graça aí e fica super legal. E também algumas coisas pessoais que ele inventa e vai pondo lá. Outra coisa que eu gostei muito são as capas. Todas as capas têm o contorno do personagem. Essa capa, as duas primeiras, é só sombra. E as outras têm o contorno ou a própria foto da pessoa que eles põem aí. E também esse brilho da capa, que eu achei muito legal, que tem no nome da editora, nas flechas e no título do livro. Bom, então é isso. As capas vão ficando cada vez mais bonitas. E se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal. Se você acha... Provavelmente eu falei muito, porque eu sempre falo muito. Mas se você acha que tem alguma coisa que eu deveria ter acrescentado, ou alguma coisa que eu não deveria ter falado, que eu deveria ter tirado da resenha, você comenta aí embaixo. Todos os comentários são muito bem-vindos. E é bom pra eu melhorar, porque eu quero cada vez melhorar mais e trazer conteúdos melhores aí pra vocês. Bom, então é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui e até mais.